Boa tarde, alunos do sexto ano A, B, C e D do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa e alunos do sexto ano A, B e C do Colégio Gabriela Mistral. Tudo bem? Vocês estão fazendo as atividades que eu estou pedindo para vocês fazer? Olha que eu estou olhando lá, em quem está fazendo não, tá bom? Que eu vou contar como presença, tá? Logo, logo eu vou fechar o recital do primeiro trimestre, só para avisar vocês. Então, quem não fez, tá? Do Gabriela, do sexto ano, eu já fechei tudo agora. Agora, o pessoal do sexto ano do Colégio Lisímaco, nós teríamos aula hoje, tá? Eu vou fechar depois que eu terminar essa aula, tá? Eu vou dar uma vasculhada nas atividades para nós fecharmos o trimestre, certo? E vou postar mais uma atividade hoje, após essa aula, para que nós possamos continuar o conteúdo que nós estamos tendo até então, certo? Então, hoje na aula, nós vamos falar sobre cristianismo, né? Uma religião que todo mundo já conhece, que de certa forma a boa parte aqui já é católico, é protestante, é evangélico, né? Professa a fé cristã em Jesus Cristo e tal. Então eu vou explicar basicamente como que isso tudo começou, tá? Vou falar ao longo da história, né? Como que se processou a história do cristianismo em si, certo? Até os dias atuais, que daí vocês já sabem, né, mais ou menos como é que funciona. Bom, então o cristianismo ele compreende diversas instituições religiosas que se separaram até os dias de hoje. Por terem visões diferenciadas de doutrinas, mesmo assim, todos creem em um Deus. Então, todos têm aquela crença de que Deus é Deus todo poderoso, criador do mundo, né? E de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio para o mundo para salvar o ser humano das mazelas do mundo, né? Salvar a humanidade, certo? E a gente sabe que todo o conhecimento do cristianismo ele está dentro da Bíblia, né? Que é o livro, o livro mais lido do mundo, se vocês sabem, né? É um livro religioso, um livro clássico de história que, de certa forma, conta, né, a história de um povo e, ao mesmo tempo, é considerado um dos livros mais lidos do mundo, tá? Conhecemos três formas de cristianismo, tá? Existem três formas de cristianismo, certo? O cristianismo católico romano, tá? O cristianismo ortodoxo, que é do Oriente, tá? E o cristianismo protestante, que aí entra a ideia do cristianismo dos evangélicos, certo? Então, por exemplo, vocês têm aquela noção de que aos domingos o católico se reúne para celebrar a missa, os protestantes participam de um culto, né, em suas celebrações, e o ortodoxo também celebra a divina liturgia, que é o quê? A leitura de textos da palavra de Deus, tá? Os guias religiosos dos católicos são os papas, os bispos e os padres. Dos protestantes são os pastores, e dos ortodoxos são os patriarcas, os bispos e também são padres, tá? Então há uma certa diferença de nomes entre as lideranças religiosas de cada religião dessas três grandes ramos do cristianismo, certo? Os católicos romanos e os protestantes celebram o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, tá? Os ortodoxos em 7 de janeiro. Por que será? Aí nós temos uma diferença também no nosso calendário. Olha só. Porque nós comemoramos o 25 de dezembro pelo fato de que naquela época havia, né, a ideia de que antes do cristianismo essa data era comemorada o dia do Deus Sol, tá? Então, quando acabou o paganismo e entrou o cristianismo, tiraram a ideia do nascimento do Deus Sol e colocaram Jesus, por ser sendo ele o Sol. Então, ele passa a ser o Sol do mundo, né? E 7 de janeiro, basicamente, é porque é quase parecido com a data dos dia dos três reis magos, né? Que os reis magos chegam no dia 6 de janeiro para levar presentes ao recém-menino Jesus, né? Então ali você tem que eles vê que o nascimento de Cristo ele se dá na sua revelação para o mundo, né? Na revelação para os três grandes reis que representam os três grandes continentes do mundo, né? Ásia, Europa e África, que naquela época eles tinham essa noção, né? Mas existiam outros continentes como a América, tá? Uh, a maior festa de todos os cristãos é a Páscoa, né? Nesse dia celebram Jesus ressuscitado por Deus e vivo para sempre, né?
A oração do Pai Nosso, ela é feita pelos católicos, protestantes ortodoxos, porém com algumas diferenças, tá? Então existe uma diferença entre a oração do Pai Nosso do católico, do protestante e do ortodoxo. Isso é uma das atividades que eu vou passar para vocês depois, tá bom? E daí nós vamos saber como é que realmente é. Mas de certa forma, todas essas três grandes religiões, qual que teve o seu principal início? Onde foi basicamente que tudo se começou? A gente tem aquela noção de que tudo começou lá em Jerusalém, na cidade onde houve a paixão, a vinda de Cristo, né? E a ressurreição dele, né? Os primeiros cristãos, eles, após a morte e ressurreição de Jesus, tinham tudo em comum. O que eles faziam nas suas primeiras comunidades? Os seus bens se dividiam dinheiro, né, conforme as necessidades de cada um, e frequentavam assiduamente o templo. E nas casas, né, o pão era tomado como alimento, né, porque o pão era um alimento sagrado até hoje, né, porque você consegue dividir em várias partes, né, era um alimento fácil de você poder digerir e tal, e distribuir. No entanto, não eram aceitos pelas autoridades dos governantes, né? Os grandes imperadores romanos, eles perseguiam os cristãos. Então, qual que era o principal objetivo? Os cristãos, eles se escondiam dentro das catacumbas. O que eram catacumbas? Eram as igrejas embaixo dos cemitérios, tá? Era o lugar onde eles se escondiam, porque não era permitido eles professarem a fé deles nessa época. Então ali havia uma perseguição muito grande dos cristãos nesse sentido de se esconderem nessas catacumbas, tá? O crescimento das primeiras comunidades cristãs criou um conflito entre a sociedade antiga romana e a nova sociedade cristã, dando origem às perseguições. Dentre os perseguidores sangrentos, nós temos, né, um dos principais perseguidores dos cristãos, que depois se tornou um dos maiores discípulos e maiores divulgadores do cristianismo, né, que nós conhecemos então, foi Saulo de Tarso, que mais tarde passou a se chamar Paulo de Tarso, né, que acabou se convertendo, né, e parou de perseguir os cristãos, né? Então, boa parte dos textos do Novo Testamento são escritas por este cara, né, esse chamado Saulo de Tarso, que depois se tornou Paulo de Tarso e do qual começou a seguir Jesus Cristo, né? A época da chamada Grande Perseguição teve início no fim da vida de Paulo, com Pedro morreu martirizado, vítima de perseguição de Nero. Nero foi um dos maiores e mais sangrentos imperadores de Roma. O cara chegou até a botar fogo em Roma e botou culpa dos cristãos por terem botado fogo na cidade, tá? Tinha destruído de 10 a 14 bairros de Roma com aquele incêndio. E o povo estava revoltado, acusado pelo imperador como culpado pelo incêndio. Para se livrar da acusação do povo, Nero fabricou culpas apontando aos cristãos. Em sua noite, ele colocou os cristãos nos postes, pessoal, e fez deles tochas como se fossem luminárias, tá? Ele queimou os cristãos nos postes para iluminar a cidade, né? Culpando eles, digamos, de uma certa forma, né? Pelo incêndio, né? Então foi um verdadeiro massacre, né? Então a ideia do Cristo crucificado, os cristãos também morreram de uma certa forma em forma de crucificação, né? Mas era uma coisa muito mais forte. Não foram só os imperadores romanos, né, que consideravam os cristãos elementos estranhos na sociedade. Foi também o próprio povo, né? Então, quando eles conseguiam pegar os cristãos, ou botavam fogo nas pessoas, ou jogavam nas arenas de gladiadores esses cristãos. E os leões comiam, os gladiadores matavam. Então, a morte era uma forma, na época, era uma forma, digamos, de espetáculo. Tá? As pessoas viam aquilo como um circo, um espetáculo que as pessoas podiam assistir, né? Passou até um filme, acho que essa semana, né, na televisão, que era o Ben-Hur, que acho que era na tela quente, né? Que vocês viram que era bem na época de Jesus Cristo. Então você via como que era a sociedade da época, né? Quem assistiu já sabe muito bem como é que é. Então, não foram só os imperadores romanos, né? O próprio povo. Os cristãos viviam no meio do povo pagão, mas não compartilhavam de sua vida, pois não aprovavam seus divertimentos, seus costumes contrários à dignidade humana. As reuniões dos cristãos não eram secretas, mas realizadas nas catacumbas. Então eles reuniam-se dessas igrejas subterrâneas, tá? Com medo de perseguição, porque somente os batizados participavam da Eucaristia, né? Então havia a Eucaristia, havia
a comunhão do corpo e sangue de Cristo, e havia já o batismo, tá? O fato dos cristãos não aderirem à prática de cultos pagãos fez com que o império os visse como grupos de oposição, né? O extermínio dos cristãos atendia mais à finalidade política do que às religiosas. Tá? Um cristão que se negasse publicamente a prestar culto aos deuses de Roma não era tomado como apenas contrário aos princípios religiosos, mas era contrário aos princípios do império. O próprio imperador de Roma era considerado um deus para eles. E os cristãos não cultuavam o imperador, né? Porque era uma blasfêmia fazer um tipo de coisa como essa, né? Era uma coisa totalmente contrária à sua crença, você adorar o imperador como um deus, né? A perseguição foi mantida durante o governo de vários imperadores, de Nero e Diocleciano, no período de 250 anos de perseguição, pessoal. Tá? Galerinha, 250 anos eles foram perseguidos. Com a queda de Diocleciano, em 303, a perseguição diminuiu. Né? Seu sucessor publicou um edito de tolerância em abril de 301, após a nova perseguição do Máximo Dá. Finalmente, Constantino, o último dos imperadores sangrentos, né? O imperador romano concordou em estabelecer a paz religiosa em Milão. Em 303, depois de 3 séculos, o imperador romano torna-se cristão. O imperador acaba se convertendo ao cristianismo, Constantino. Ao se converter, todas as perseguições dos cristãos acabam. Então, basicamente, o imperador Constantino, ele é considerado, né, a Igreja Católica não fala muito isso, os padres não falam muito isso, mas quem é o verdadeiro fundador da Igreja Católica Romana é o imperador Constantino, tá? Não é Pedro. Pedro, na realidade, ele foi o primeiro papa que reuniu os cristãos, tinha a primeira comunidade, né? O primeiro pároco, o primeiro padre da história, né? E o cara que realmente institucionalizou o catolicismo na cristandade foi basicamente o imperador Constantino, tá? Isso é uma coisa que nem se vocês saberiam, né? Após 100 anos, os padres da igreja deram continuidade ao anúncio do evangelho, ensinando a fraternidade, a igualdade, né? Os ensinamentos não aceitos pelos romanos que desejavam dominar e explorar. Então, houve, né? Continuou havendo padres, bispos, papas, e isso numa sequência muito grande, né? Nós vamos ter aí grandes pensadores aí como Agostinho, Tomás de Aquino, foram caras que fizeram história, né, no período romano aí que a gente conhece, né? O Tomás de Aquino não muito, o Tomás de Aquino já era mais final da Idade Média, mas o Agostinho já estava no final do Império Romano, tá? Havia um outro império do qual vai surgir novamente depois uma cisão da Igreja Católica, que vai ser o chamado Império Bizantino. E ele ficava na cidade de Constantinopla. Você já deve ter estudado isso em história, talvez, né? A antiga cidade grega, também conhecida como Bizâncio, certo? A organização política no começo foi uma continuação da instituição imposta pelos últimos imperadores. O cristianismo sendo imposto como religião oficial dos estados. Trouxe a ideia do imperador Deus, né? Então aqui já tinha, por exemplo, a ideia de que diferente, né? O imperador já era considerado um deus, então já estava vendo uma certa diferença na crença cristã, né? O monarca rei era ungido pelo patriarca e considerado o representante da vontade de Deus. Isso aí vai ser durante muitos séculos, tá? E o poder político dependia da propriedade econômica. Então, os reis, até na Idade Média e depois na Idade Moderna, eles vão ser abençoados e coroados pela Igreja Católica, porque eles eram colocados como sendo os representantes de Deus na Terra. Então as pessoas obedeciam o rei pelo fato disso, tá? Animados pelo espírito da discussão, que era a característica dos gregos, que habitavam o Império Bizantino, se interessavam profundamente por assuntos religiosos. A discussão em torno de Cristo, da Virgem Maria, levaram inúmeros devidos às verdades estabelecidas pela Igreja. Entre eles, o arianismo afirmava que Jesus não é igual ao Pai. Então já havia uma certa diferença, né? Dizer que Jesus não era igual a Deus, né? O monofismo, em Jesus Cristo só há uma natureza, né? Há a ideia de muitos estudiosos defendem que Cristo tinha duas naturezas, a divina e a humana. Então aqui eles estão defendendo uma só natureza, né?
E a iconoclastia, contra o uso de imagens. Aqui também já estavam falando, criticando o uso de imagens, o que na realidade a católica favorece o uso de imagens. E essas heresias foram se desenvolvendo por padres leigos do Império Romano Oriental. O Império Bizantino atingiu seu apogeu durante o reinado do imperador Justiniano, tá? Então, Justiniano foi um dos maiores imperadores bizantinos da época, né? Até a sua mãe, por exemplo, foi uma das mulheres que foi até Jerusalém, na época, na história, à busca da cruz de Cristo. E ela diz que ter encontrado a cruz que crucificou Jesus Cristo, né? E as coisas sacras aí da época. Buscando continuar a obra do imperador romano, Justiniano mandou construir palácios, arquedutos, hospitais, fortalezas, numerosas igrejas. Combateu a heresia, procurando dar unidade ao cristianismo, o que facilitou a consolidação de uma monarquia de reinado universal, né? Então, lá em Constantinopla, que hoje é a atual capital da Turquia, você tem uma igreja muito bonita e famosa, que hoje está nas mãos dos árabes, que é a igreja de Santa Sofia, né? Que é uma igreja em formato de cruz, certo? A religião oficial de Bizâncio, por influência de Roma, era o cristianismo. Esse ficou totalmente sob o controle do imperador. O imperador se constituiu como autoridade suprema da igreja em seu território, desafiando a autoridade do Papa. Então ali você tinha o imperador como sendo o poder civil, né, do estado do governo, e o poder religioso. E em Roma você tinha o imperador e o Papa, né? Então havia dois imperadores, né? Porque já não estava obedecendo às ordens do pontificado romano, do Papa de Roma, né? O imperador se constituiu como autoridade suprema contra a autoridade, ocasionando títulos ingleses cada vez mais graves. Esse conflito terminou em 1054. Em 1054, com a separação da Igreja Bizantina da Igreja Romana do Ocidente, da qual passou a ser reconhecida como Igreja Católica Grega Ortodoxa, né? Diferente da Igreja Católica Apostólica Romana. Então você tem a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Grega Ortodoxa, que é do Oriente. É uma outra igreja, tá? Não é a mesma da que nós temos aqui no Brasil, tá? Bom, essa foi a primeira divisão do cristianismo. Porém, vai se desenvolver muitos séculos depois, né? Vai ter muitos conflitos, vai ter muitas guerras, né? Cavaleiros medievais, cruzadas, tudo isso, até chegar lá no final da Idade Média, nós vamos ter o que nós conhecemos como Reforma Protestante. O que será que vai ser essa Reforma Protestante? As transformações que aconteceram no início dos tempos modernos afetaram a igreja, abalando a sua unidade. Então já começou a abalar novamente. O desejo de muitos cristãos que o cristianismo fosse mais puro e tocasse mais perto dos sentimentos religiosos. Então as pessoas não tinham, por exemplo, eram analfabetas, elas não sabiam ler e escrever. E os padres rezavam tudo em latim. Então, basicamente, as pessoas não entendiam basicamente nada, né? Aí não havia uma proximidade do padre, como você tem hoje, ou do pastor, com relação às pessoas, né? Uma reforma na igreja para voltar à simplicidade cristã dos primeiros tempos do cristianismo, né? Então, isso que eles reivindicavam. A crítica ao comportamento dos papas, que se desviavam de suas obrigações religiosas. Então, os papas se voltavam muito mais às ideias políticas do que propriamente às questões religiosas que os fiéis tanto necessitavam, né? O excesso de impostos pontifícios sobre os cristãos da Europa. Eles cobravam muito impostos, muito dízimo das pessoas, que chegava às pessoas perder tudo, basicamente, né? A falta de formação dos padres, então os padres não tinham todo um conhecimento que deveriam ter na época. A igreja transformou-se em um autêntico Estado moderno que só buscava objetivos políticos, mantinha o poder econômico e excessivo luxo, né? Então, a extravagância, o excesso da luxúria, a, a coisa bonita, mas não tinha, de fato, aquele calor humano, né? No início da reforma, nos séculos XIV e XVI, houve algumas tentativas de reforma. O ponto inicial desse movimento foi a venda de indulgências, promovidas pelo Papa Leão X, com o objetivo de arrecadar dinheiro para se empregar na construção de uma igreja em São Pedro, em Roma. Então eles estavam arrecadando muito dinheiro dos cristãos, né, para construir o Vaticano. E isso revoltou um dos padres católicos, monges,
chamado Martinho Lutero, tá? Elaborou 95 teses, 95 leis contra a igreja e colou nas portas das igrejas, de todas elas na Europa, né, criticando a igreja católica em 95 pontos. O Papa Leão condenou as ideias de Lutero, né, o Lutero foi condenado através de uma bula, que é uma digamos assim, uma lei, que é dada pelo Papa, né, queimou os documentos e foi excomungado, né, superando a comunhão da igreja. O Lutero queimou esse documento da bula do Papa, né, e ele acabou sendo expulso da Igreja Católica, né? Lutero, criador do luteranismo, era frade agostiniano, não fez a reforma sozinho. Aproveitou os movimentos reformistas que haviam na Inglaterra, os reformistas protestaram contra os ensinamentos da igreja e passaram a ser chamados de protestantes. Então, ele quase foi para a fogueira. Na época, a igreja tinha essa ideia de queimar as pessoas, quem fosse contrárias a ela. Então, o que ele fez? Ele foi protegido pelos príncipes alemães, disse que não, se vocês estão querendo queimar um dos nossos, não podemos deixar fazer isso, né? Ele vai traduzir a Bíblia para nós em alemão e vocês vão, de certa forma, se desvincular da gente. Então, eles adquiriram todas as terras que a igreja tinha na Alemanha e deram a cargo de Lutero para que ele pudesse estabelecer a igreja dele. Por isso que hoje a igreja luterana, né, é uma igreja que boa parte dos fiéis são alemães, são descendentes de alemães e que tem uma cultura totalmente diferente do catolicismo, né? Então Lutero queria a abolição do sacramento, menos o batismo e a Eucaristia, tá? Mesmo assim, quanto à Eucaristia, Lutero negava a presença real do corpo e sangue de Cristo na hóstia e no vinho, a chamada transubstanciação, que para os católicos, corpo e sangue, a hóstia, o pão e o vinho é o corpo e sangue de Cristo, né? Eles acreditam fielmente que Cristo está presente ali, tá? Já os protestantes não acreditam que Cristo possa estar presente num pedaço de pão ou num copo de vinho, né? Eles acreditam que a ideia da Eucaristia é só uma questão simbólica, né? O que é diferente para o católico. Por isso que o católico se ajoelha e o protestante não se ajoelha perante isso, tá? A abolição do culto dos santos, das imagens e das relíquias, né? Ou seja, eles não adoram o santo também, né? Os protestantes, os luteranos têm essa ideia de a não adoração de santos, como é os católicos. A fé é a única forma de salvação, né? As Sagradas Escrituras devem ter a livre interpretação, ou seja, qualquer um pode interpretar a Bíblia, né? O que, de certa forma, para o católico, não. O católico tem que ter um certo estudo, né, sobre a Bíblia para poder dizer o que é o que não é, né? Então, não é qualquer um que pode ler a Bíblia assim para o católico, né? Por isso que o católico não leva tanto a Bíblia para as celebrações como os evangélicos levam, né? A eliminação da hierarquia eclesial, né, aquela ideia de papa, bispo, cardeal, essas coisas assim, a sucessão de cargos, né? O fim do clero religioso, ordens e congregações, que são as diversas congregações religiosas aí que nós temos, né? Carmelitas, arautos, Opus Dei, vários delas, né? Franciscanos, um monte delas aí que são diferentes ordens de padres, mas todos estão vinculados à igreja, né? A utilização do idioma de cada nação em substituição do latim, porque basicamente o latim é uma língua oficial da igreja, tá? O Vaticano tem o latim como a língua oficial. E antigamente, até a década de 60 no Brasil, por exemplo, as missas eram todas rezadas em latim. Então as pessoas basicamente não entendiam nada do que estava sendo falado ali. Então, com essa situação, o Lutero destrói isso, disse assim, não, cada um tem a livre interpretação de fazer a Bíblia de acordo com o idioma que lhe é conveniente, né? Aquilo que é conveniente ao povo que está ali. Os protestantes não adotaram todas as mesmas reformas, não permaneceram unidos, separaram-se em seitas e tornaram-se rivais, né? Então, hoje você tem uma série de números de igrejas evangélicas, algumas até se agregam em si, né? Tem uma mesma lógica, outras têm uma certa distância, não acreditam o que outras têm e outras não têm, não. Então é uma religiosidade muito complexa, né?
são muitas teorias, são muitos credos, aí a gente não consegue assimilar o que é certo, o que não é. Então, né? Surgiram inúmeros pregadores que interpretam livremente os textos bíblicos, deram origem a novas igrejas, reformas, continuam até hoje. E hoje você tem uma infinidade delas, né? Pentecostais, Universal, R.R. Soares, né? A Igreja Mundial do Reino de Deus, a, a Brasil para Cristo, há inúmeras delas, né? Então, cada um aí tem uma crença, né? Dentro das religiões, mas todas elas vieram, né? Do Lutero, depois do Lutero vieram do catolicismo vieram da primeira origem, que foi o cristianismo vindo por Jesus Cristo, né? Todos tiveram uma mesma raiz, né? Só que depois foi, digamos, se abrindo. É como se fosse uma árvore, né? Tem a raiz lá principal e ela vai abrindo e vai se expandindo e vai se criando, né? Eu tinha uma revista, inclusive, que mostrava esses desenhos de várias religiões, assim, crescendo. Só que eu perdi ela, infelizmente, e eu queria, se eu tivesse a imagem aqui, eu mostraria para vocês, basicamente, como é que se desenvolveu essa estrutura, né? Mas tudo bem. Vamos que vamos. Se vocês não entenderem, eu posso depois fazer novamente essa aula e explicar novamente para vocês, tá bom? Então, por hoje é só. Agradeço a todos que estão me ouvindo nesta aula. Espero que vocês escutem essa aula, façam a atividade que eu mandar vocês fazer, tá? E em seguida continuaremos com mais conteúdo, certo? Um grande abraço, se cuidem, usem máscaras e até mais.